Boa noite! Boa noite, gente! Estamos ao vivo. Tem um doguinho aqui do meu lado. Boa noite a todos vocês. Todos sejam muito bem-vindos, porque nós iremos iniciar aqui agora e já iniciamos a nossa live das 21 horas, nos ensinando aí o caminho da sabedoria. E hoje, gente, eu tô aqui com um som improvisado, tá? O computador faz parte. Então, eu tô com o celular aqui, eu quero pedir para vocês me ajudar aí a me falar aí se o som tá baixo, se ele tá alto, tá? Porque hoje eu tô aqui com esse celular me ajudando, me auxiliando. E vamos começar então a nossa live. Obrigada, Jesus Cristo, por mais uma noite. Nós estamos aí iniciando a nossa semana da melhor maneira, que é colocando o reino de Deus, reino dos céus, do nosso Senhor, em primeiro lugar. Não tem como iniciarmos a nossa semana, a semana abençoada que nós teremos a partir de hoje. Amém? Se não começar colocando o mais importante em primeiro lugar. E é isso que nós estamos fazendo aqui durante esses dias. Hoje nós iremos ler aí o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, tá? Nós paramos aí na nossa última live no capítulo 3. Quem está acompanhando aí, quem está se alimentando aí das palavras de Deus, esse aqui é o caminho que nos leva à sabedoria. E a sabedoria que é o próprio Jesus Cristo nos leva a Deus, ao nosso Pai. Seja muito bem-vindo. Então nós vamos iniciar aqui agora, continuar o nosso caminho, porque o caminho ele é eterno. O caminho ele é único. Jesus Cristo, que é o caminho, é Ele que nos mostra a verdade. Conhecer essa sabedoria de Jesus Cristo. É Ele que nos mostra a verdade, que nos mostra, que nos entrega a verdadeira vida, a vida eterna. Então tá aqui. Eu vejo que o Senhor ele vem e Ele nos deixa o caminho. Tá tudo aqui. Ele nos ensina quais os passos que iremos dar até chegarmos a Ele, ao nosso Pai. Amém? Então vamos iniciar. Eu vou pedir para vocês aqui, para falar só um pouquinho, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do capítulo 3. Não vou ler todo o capítulo 3, tá? Só um pouco para a gente entrar aí, tá? Para entender um pouquinho, porque nós paramos ali no meio da semana. E agora eu volto aí, vamos continuar, aliás, o nosso caminho, o nosso caminhar através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Pai aqui na terra, que nos deixou tudo muito bem organizado, tá? Tá muito, muito fácil de entender aqui quais são as vontades do nosso Deus para a nossa vida. Qual é a maneira de agradar ao nosso Senhor. Então vamos lá, gente. Então nós paramos aí no capítulo 3, tá? E como eu falei para vocês, eu não vou ler todo ele, mas aqui no capítulo 3 mostra que João ele era aquele que anunciava a chegada do Jesus Cristo. Era ele que anunciava a chegada do Messias. Então Jesus chega. Jesus foi a Galileia. E aí ele pede para que João o batize. Tá? Só para a gente lembrar um pouquinho do nosso terceiro capítulo aqui. Então Jesus chega e pede para João batizá-lo, que era a vontade de Deus.
E assim foi feito. Então eu vou aqui no versículo 16, já do capítulo 3, tá? Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Então esses são os passos que nos levam. O Senhor sempre mostrou o cuidado, mostrou a proteção do Senhor, que está sempre conosco. E aí Ele nos mostra a maneira aqui do céu se abrir, que é isso que acontece. Quando nós começamos a enxergar, a desejar, chamar pelo nosso Senhor, por sua sabedoria, querer conhecer a palavra e realmente seguir os passos de Cristo. Então o céu se abre e nós recebemos aí o Espírito Santo. É assim que o Senhor se alegra e sente alegria. Então nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui aprendendo a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, continuando aqui, já entrando no capítulo 4, para não ficar tão longo, mas essa live ela é muito necessária, tá? Tem paciência, que é necessário nesse mundo, com tantas coisas tirando nosso foco, desviando nossos olhares do mais importante. Então, vamos iniciar aqui. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo ele não desistiu e o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, não desistindo, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Então a gente vê aqui o Senhor, Ele iniciando o seu ministério. O Senhor, Ele, apesar de ser santo, perfeito, amado, perfeito, Ele nos deixou aqui a importância de recebermos aí o Espírito Santo, de não olharmos para trás, não olharmos para trás, seguir o caminho, seguir os seus exemplos, os seus passos
E mesmo assim o Senhor, ele foi levado ao deserto. E a gente vê aqui o diabo tentando fazer com que ele saia do caminho. E é isso também que acontece nas nossas vidas, porque a gente vê aqui que o Senhor, como Jesus, como ser humano, como carne na terra, foi também tentado. E o diabo, ele que é o tentador, que é astuto, ele vai e oferece o pão. Ele oferece aí o alimento, aquilo que Jesus queria. Porque ele passou 40 dias no deserto. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. A palavra mostra. Então, assim, o tentador, o diabo, ele vai procurar a sua fragilidade. Ele vai procurar os seus desejos. Aquilo que você mais necessita. E é importante aí termos cuidado sobre esses desejos, porque ele vai atacar na sensibilidade. Que nós tenhamos menos desejo, porque o desejo está ligado, é uma porta que pode levar ao pecado. Aqui o Senhor nos mostra, ele venceu. Nós somos capazes de vencer. Mas veja aqui também, quando ele continua tentando, e aí a resposta, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A palavra que vem da boca de Deus está aqui. Então é necessário que você conheça. É necessário que você conheça para você se proteger. A gente vê aqui que até o inimigo, o diabo, ele conhece a palavra, ele conhece as escrituras. Então é necessário também que você conheça, que eu conheça, que todos os dias estejamos meditando na palavra, para que quando o tentador chegue, nós tenhamos as palavras de Deus. Nós estejamos vivendo em sabedoria para combater. Em seguida, o diabo levou até o monte, oferecendo todos os reinos a Jesus. Basta ajoelhar-me e adorar-me. E aí o Senhor fala que as Escrituras mostram. Então, sem conhecer a sabedoria, vai ser muito difícil nesse mundo, nessa loucura que nós vivemos hoje, cada vez mais. Estarmos longe, não cairmos nas armadilhas. E o Senhor Jesus Cristo fala, mostrando aqui as Escrituras: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então, nós devemos entender sobre isso, para sabermos que o importante e o necessário, tá, para nossas vidas, para vencermos, porque a vitória é nossa, o Senhor venceu. O caminho está aqui. Nós estamos livres aí para escolher se queremos ou não, mas a sabedoria está aqui. É o nosso Jesus Cristo. Eu falo para vocês aqui, eu vou me abrir, que nos últimos dias foram dias de provações que eu passei. Tá? Vou me abrir com vocês aqui, porque o tentador, o destruidor, aquele que vem roubar, aquele que vem matar, ele deseja a sua morte todos os dias, acredite. Deus deseja todos os dias que nós o encontremos, que entremos aí no caminho até Ele, que reinemos aqui na terra, eu e você. E o diabo, ele quer nos matar todos os dias. Então, nos últimos dias, eu realmente, mesmo vigiando, mesmo orando, ele conseguiu aí plantar uma sementinha no meu coração. Eu vou me abrir com vocês porque essa live é assim, é nossa, essa live é para ser dessa maneira, tá? É para chegar nas pessoas que precisam, que estão na escuridão, onde eu já estive. Então, eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal porque mesmo procurando, ele conseguiu. Através de quê? Através
das necessidades, tá? Através de, nesse momento, sobre isso que eu estou contando a vocês, eu tenho entrado ali no momento de enxergar aquilo que faltava. Eu não enxergava ali o que eu tenho, o que sobra. Naquele momento ele foi astuto mesmo. Ele sabe o caminho. Mas nós nunca estamos sozinhos. Então eu percebi o meu olhar ficando mais triste. Eu percebi a preocupação tomando conta. O meu sorriso já ficando meio murchinho. E glória a Deus que eu tenho amigos que me fizeram lembrar do caminho, voltar para o caminho. É incalculável assim, o que pode acontecer se cairmos aí nas tentações do inimigo. E ele age ali de uma maneira que muitas vezes não percebemos. Glória a Deus pela vida desses amigos. Eles me fizeram olhar para a luz, eles me fizeram lembrar quem eu sou em Cristo e me lembrar do compromisso que eu tenho com Deus, com meu Deus, para viver o reino aqui na terra, para ser uma reinante aqui na terra. Que você também tenha amigos. Eu desejo também que você tenha amigos que também te mostrem, que carreguem o dom da fé. E se você precisar, procure essas pessoas. Muitas vezes elas são pessoas simples, elas não são autoridades religiosas, podem ser também. Mas é importante que você veja nelas essa fé, no que elas vivem. E glória a Deus, mais uma vez eu falo, porque eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, porque nós voltamos, nós saímos do deserto, gente, mais fortificados, com mais esperança, com mais fé. O deserto, ele não é só para castigo, tá? Ele é para fortalecer a nossa fé, sim, para lembrarmos quem somos. E você vê aqui que depois os anjos vieram e serviram Jesus. Então, se a gente consegue aí não tirar os olhos dele e seguir o caminho, nós seremos servidos do melhor. Entrega seus desejos na mão dele. Foi sobre isso, no momento que eu vacilei, que eu me preocupei, que eu esqueci. Eu desejo que você coloque tudo nas mãos dele. E se tiver algo que não seja bom para você, ele vai te dar o melhor. Ele vai tirar aquilo. Porque ele sabe do futuro. Ele sabe do seu futuro, ele sabe do meu futuro, ele sabe o que é bom, ele sabe o que nós precisamos hoje, para o dia de hoje. Nós devemos vencer as tentações todos os dias. Pode ser que hoje nós já vencemos, e nós vencemos em nome de Jesus. Pode ser que amanhã o tentador ele volte. É importante que você e eu estejamos aí conscientes, de olhos, tá? E o Espírito Santo é que nos dá esse olhar além, para já entender quando ele começa a querer invadir, a querer entrar com dúvida, com mentiras, a querer destruir. Nós devemos ter essa consciência para saber quais são as maneiras que alimentam o inimigo e quais são as maneiras de estarmos vivendo em sabedoria. É tudo aqui. É tudo aqui. Não dá mais para vivermos aí esperando que as coisas aconteçam. Está aqui o caminho. Comece hoje, comece agora a buscá-lo, a procurá-lo, para sairmos dessa vida de dúvidas, de preocupações, para entendermos quem nós somos, para conhecer a fé que mora em você e que nós somos capazes de vencer os desertos. Nós saímos dele. Nós não vamos cair mais nas tentações. Em nome de Jesus. É isso que eu desejo. Tá bom? Então aqui a gente vai continuar no versículo 12, tá? Do capítulo 4. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galileia, saindo de Nazaré. Mudou-se para Cafarnaum
junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías, na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então aqui a gente vê, amém. Eu fico imaginando todo o acontecimento, eu fico imaginando estando lá, nesse momento. Que maravilha, que a luz, nós recebemos a luz. O nosso Senhor, Ele vem realmente para tirar essa escuridão das nossas vidas. Acabar com essa solidão, com essa escuridão. É a luz que brilha. E aí a gente vê que Ele começa a anunciar. E Ele vai onde vivem os que mais viviam distantes. É justamente isso. Eu espero que você aí que ainda não conhece esse caminho, você ainda que não recebeu essa luz, que você esteja aberto hoje a receber essa luz, que o Senhor te convida. Então vamos continuar aqui, porque nós estamos aqui no convite, um convite para uma nova vida. E é isso que nós já decidimos. Amém? Então, no versículo 18, tá? Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, agora Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também os seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. A gente vê aqui que o Senhor realmente começou o caminho. As pessoas começaram a receber essa luz. O nosso Cristo começou a iluminar as vidas. Ele chega aqui e já encontra Pedro e André jogando rede ao mar, e ele convida: siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Entendendo aqui todo o convite do Senhor para que nós façamos o caminho que Ele fez. Ele deseja que eu e você, que nós sejamos pescadores de gente. Essa é a vontade dele para a nossa vida. E aí ele chega nos irmãos Tiago e João e também os chama. E Tiago eles deixam de imediato. Eles deixam o barco e o pai. Aqui, eles deixam coisas, muitas vezes para seguir essa sabedoria aqui, o caminho que vai levar à verdade e vai entregar a vida eterna. Vai ser necessário que deixemos mesmo, é assim que acontece. Coisas, pessoas. E quando o Senhor chama, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele nos torna pescadores de gente, aqueles que vão trabalhar para Ele, de uma maneira tão simples, sem preocupação. Não tem o que pensarmos. Não pode coisas, pessoas, não pode nos tirar ali do caminho.
não pode desviar esse nosso olhar para Ele. Então aqui, a gente imagina quantas vezes aí, o Senhor Ele está tentando já entrar. Ele quer, Ele chama. A sabedoria ela chama todos os dias. A luz nos chama, nos procura todos os dias. Quantas vezes aí nós estamos com barcos cheios? Jesus Ele quer fazer parte, Ele quer entrar nesse barco. Mas esse barco está pesado. O barco está preocupado com coisas. O barco está apegado a pessoas. E muitas vezes é de uma forma também, pode ser de uma forma física, mas pode ser de uma forma também emocional. Quantas vezes esse barco, o Senhor está esperando para entrar no seu barco. Que você perdoe alguém. Que você perdoe canalhas que te fizeram mal. E lembrando que eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer. Aquilo que eles tinham naquele momento. Então que você não pense duas vezes, você perdoe, que você libere espaço na sua vida, no seu coração, no seu barco. Que você não espere também sentir a vontade do perdão. Tá? Tem pessoas aqui que realmente o barco está pesado. O Senhor Ele precisa entrar na sua vida. E para isso é necessário que você libere esse perdão. A liberação desse perdão é uma decisão. Você começa entendendo que essas pessoas serviram também para te fortalecer. São os desertos da vida. São as provações. Mas com a sabedoria divina nós saímos. Chame agora por Ele. Aceite já esse pedido. Esse chamado. Essa nova vida é uma vida. É a melhor vida, é a melhor fase. Não olhe para trás. E continuando aqui, nós vamos agora no versículo 23. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam. Gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém e de toda a Judéia, e da região a leste do Rio Jordão. E esse é o pedido, esse é o chamado. Estarmos aí disponíveis para o Senhor, disponíveis para receber esse Espírito Santo, para entender que nós só precisamos dele. Através dele, todos recebem a luz. Através dessa luz, nós transbordamos na vida de todos, na nossa casa, no nosso lar, por onde passamos, por onde passarmos. Então o Senhor, Ele precisa, na verdade nós precisamos do Senhor, mas Ele se alegra. Na verdade Ele não perde nenhum dos seus filhos. Então Ele se alegra quando nós entramos aí na obediência, quando nós aí deixamos para trás pesos e começamos aí a agradar mais a Deus, a entender o nosso chamado aqui na terra, a entender que somos imagens e semelhanças do Senhor e que coisas pequenas e que provações, elas passam, é ali que nós reconhecemos quem somos em Cristo. Amém? Nós precisamos.
E é isso que o Senhor te espera, Ele te aguarda. E se você deseja, seja lá a qualquer momento você esteja assistindo esse vídeo, se tocar no seu coração, de verdade, se você deseja aí ter uma nova vida em Cristo, que é a melhor, eu não troco por nada. Tão simples. Só faça a leitura. O seu refúgio, a sua proteção. Nós vimos aqui a palavra protegendo, lembrando de quem somos, lembrando do que o Senhor, do que o nosso Deus já falou sobre nós. Se você agora, onde você estiver, em qualquer momento, você quiser, você aceita receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, diga aí, agora, não importa onde você estiver, diga sim, eu aceito Jesus Cristo, o Senhor, como meu Senhor. Sim, eu aceito Jesus Cristo, o Senhor, como meu Salvador. E eu aceito Jesus Cristo, o Senhor, como meu amigo. Eu desejo agora que você receba essa luz. E se prepare-se para viver uma vida com o Espírito Santo iluminando a tua vida, te dando entendimento e te guiando pelo caminho, o caminho que leva a Ele. Amém? Então, eu fico por aqui. Nós voltamos então amanhã, tá? Mesmo horário, às 21 horas, e eu aguardo você. Fiquem com Deus.